Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Estudantes, iniciantes de teologia, tudo bem? Hoje é a nossa 31ª aula e nós estamos dando continuidade aos nossos estudos aí. Estamos falando hoje, vamos falar sobre a natureza do pecado, Hamartiologia, o estudo sobre o pecado, né? Estamos aí no nosso livrinho Maior Pilgrim, clássico da editora Vida, conhecendo as doutrinas da Bíblia. Estou na página 135 e diz assim: o que é pecado? A Bíblia usa uma variedade de termos para expressar o mal de ordem moral, os quais nos explicam algo sobre sua natureza. O estudo desses termos nos originais em hebraico e grego proporcionará a definição bíblica do pecado. O ensino do Antigo Testamento sobre o pecado. As diferentes palavras hebraicas descrevem o pecado operando nas seguintes esferas. Número 1, na esfera moral. Aqui as palavras usadas para expressar o pecado são as seguintes. Letra A palavra mais comumente usada para pecado significa errar o alvo. Isso aí todo mundo conhece, né? Significa pecado, a palavra, o significado mais literal, mais usado, mais usual. Não vai dizer errar o alvo, pecado significa isso. Reúne as seguintes ideias: errar o alvo como um arqueiro que atira, mas erra. Do mesmo modo, o pecador erra o alvo final da vida. 2, errar o caminho como um viajante que se desvia do caminho certo. E 3, estar em falta ao ser pesado na balança. Essa expressão, essa ideia de errar o caminho como viajante que se desvia do caminho certo é muito mais conhecida, né, entre nós, evangélicos, quando nós dizemos, por exemplo, acerca de uma pessoa que ela peca e ao pecar ela não se arrepende, ela não se permite ser restaurada por Deus e ela se afasta totalmente dos caminhos do Senhor. O que aconteceu com ela? Sim, ela se desviou do caminho. Nós dizemos que ela está desviada, não é isso? Pois é. Porque existem pessoas, é bom lembrar, né? Que existem pessoas que pecam, todavia, de imediato elas procuram se arrepender. Né? Então existem dois tipos de pecadores. Os pecadores que pecam e procuram se consertar com Deus, procuram ser restaurados por Deus, perdoados. Existe o pecador que vai seguir o seu caminho, que não vai aceitar a correção, o tratamento de Deus, que não vai aceitar arrepender-se, né? Abandonar os seus erros. Então é bom também sempre pontuar isso. Em Gênesis 4:7, em que a palavra é mencionada pela primeira vez, o pecado é personificado como uma besta feroz pronta para lançar-lhe sobre quem lhe der oportunidade. Né? Você lembra lá em Gênesis capítulo 4, quando Caim mata o seu irmão Abel, Deus vai confrontá-lo, vai questioná-lo e ele vai dar várias desculpas. Sou eu, autor de meu irmão, né? E vai mentir para Deus, vai rejeitar ali o tratamento de Deus sobre a vida dele e Deus vai alertá-lo, vai dizer que o pecado jaz à porta, né? E no hebraico lá os estudiosos dizem que no hebraico literalmente poderia ser traduzido como se a palavra usada se referisse a um animal muito feroz pronto a devorar alguém. De fato, o pecado tem uma grande força. Se nós alimentarmos ele, realmente ele vai dominar os nossos pensamentos, as nossas ações. Mas olha o que Deus fala para Caim: olha, cumpre te dominá-lo. Ou seja, nós temos a graça de poder rejeitar, dizer não. Você recebe uma proposta pecaminosa do diabo e nós temos a livre agência para podermos dizer não. Não, eu não vou errar diante de Deus, eu não quero. Então tem essa questão também. Cumpre-te dominá-lo, né? Outra palavra significa literalmente tortuosidade e é muitas vezes traduzida por perversidade. É, portanto, o contrário de retidão, que significa literalmente o que é reto ou conforme um padrão reto. Ou seja, interessante, né? Você está nos caminhos de Deus, então você está num padrão de retidão, no caminho reto. Quando você erra o caminho, né, essa palavra que lá no hebraico que também se refere ao pecado, diz que você está vivendo uma vida torta. Você saiu da retidão de Deus, olha só que interessante. Então, refere-se a tortuosidade, né? Então, é traduzido por maldade. Outra expressão comum que se traduz por mal exprime o pensamento de violência ou infração. Ela descreve o homem que infringe ou viola a lei de Deus, né? Então, o pecado também tem esse sentido de que existem leis, tá, espirituais, e quando você viola estas leis,
você está cometendo pecado. Ou seja, o pecado também pode significar como a violação das leis divinas, quando o homem viola os princípios e as leis espirituais determinadas para o homem simplesmente desobedece e vai e viola estas leis. Então, o pecado também tem sentido de algo que é violado, de algo que é ignorado, né? No caso, as leis de Deus, né? Os princípios divinos. A letra B, na esfera da conduta fraternal. Então, falamos sobre a esfera moral, então ele vai falar sobre o pecado na esfera da conduta fraternal. Aqui a palavra usada para determinar o pecado significa violência ou conduta injuriosa. Olha lá. Violência ou conduta injuriosa. Ao excluir a restrição da lei, o homem maltrata e oprime seus semelhantes. Olha. Então o pecado tem essa conotação também de você praticar violência ao próximo, aquele que está ao seu lado. Não é um pecado, sim, contra Deus e contra o próximo. Existe o pecado que você comete contra Deus e contra si mesmo, né? A pessoa mais prejudicada vai ser você, né? No caso, e em contrapartida também, você está pecando contra o Senhor. E existe esse pecado no qual a pessoa comete diretamente, sim, está pecando contra Deus, contra você, mas você está atingindo diretamente uma pessoa através de uma prática de violência, né? Através de uma prática que você faz para prejudicar alguma pessoa, né? Letra C tem a esfera da santidade. Aqui as palavras usadas para descrever o pecado implicam que o ofensor já usufruiu de um relacionamento com Deus. Toda a nação israelita foi constituída de um reino de sacerdotes, segundo Êxodo 19:6, e cada membro considerado como estando em contato com Deus e em seu santo tabernáculo. Portanto, cada israelita era santo, isto é, separado para Deus, e toda atividade e esfera de sua vida estavam reguladas pela lei da santidade. As coisas fora dessa lei eram profanas, ou o contrário de santas. E quem participava dela se tornava impuro ou contaminado, né? Segundo as leis lá no livro de Levíticos. Se alguém persistisse na profanação, era considerado alguém imundo ou profano. Se acaso se rebelasse deliberadamente, repudiasse a jurisdição da lei da santidade, era considerado rebelde ou transgressor. Se seguisse esse último caminho, era julgado como criminoso, e tais eram os publicanos, na opinião dos contemporâneos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você fizer um estudo sobre o sacerdócio, lá no livro de Levíticos, você vai notar e vai reparar como era rígida as leis de santidade para o sacerdote. Havia uma série de restrições para que ele pudesse exercer o sacerdócio, né? Então, o sacerdócio levítico, especificamente ali no livro de Levíticos, ele tipifica o crente, né, como sacerdote. No Novo Testamento, na Nova Aliança, nós somos sacerdotes de Deus, certo? Então, aquelas leis que regulavam a vida de santidade dos sacerdotes, você extrai também os princípios, né? Você vai praticar as mesmas coisas, como aspergir sangue, essas coisas, ungir os polegares, as mãos, né? Dos pés, havia tudo um ritual. Obviamente você não faz isso mais hoje na Nova Aliança. Contudo, os princípios de santidade permanecem também na Nova Aliança, no Novo Testamento. Isso é fato, né? Hebreus 12:14, o autor vai dizer que diz o seguinte, ele vai dizer o seguinte: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, os dois aspectos da santificação: seguir a paz com todos, ou seja, com o próximo, eu preciso me relacionar bem com as pessoas, seguir a paz com todos, e a santificação, ou seja, santificação de quem? É minha. Eu preciso ter paz, preciso me relacionar bem com as pessoas e preciso eu mesmo também me santificar em relação a Deus, para que eu possa ver a Deus. Seguir a paz com toda santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Não importa a sua posição, se você é pastor, bispo, se você tem cargo, se você prega, se você é professor da escola dominical, não importa. Né? Então, o pecado também, quando nós violamos as leis de Deus, praticamos ele, vai atingir a esfera da nossa santidade, vai nos contaminar. Letra D, na esfera da verdade. Aqui as palavras que descrevem o pecado enfatizam seu elemento inútil e fraudulento. Os pecadores falam e tratam com falsidade, enganam e dão falso testemunho. Tal atitude é verdade. Ele vai citando aqui vários, vou mostrar para vocês aqui, ele vai citando vários versículos. Depois, se você quiser parar aí a câmera, anotar, tá vendo lá, na esfera da verdade. Ele vai anotando muitos versículos. Se você quiser anotar e fazer o seu estudozinho aí, tranquilamente,
ok? Então ele fala, os pecadores falam e tratam com falsidade, enganam e dão falso testemunho, tal atitude é verdade, isto é, tal atitude é vaidade, isto é, vazia e sem valor. O primeiro pecador foi um mentiroso, João 8,44, Jesus vai dizer, né? O pai da mentira é o diabo. Ele começou com uma mentira, e todo pecado contém algum elemento de engano. Então, quando nós fugimos, deixamos a verdade, deixamos de amar a verdade, certamente estamos pecando, porque nós estaremos incorrendo no pecado da mentira. E Jesus disse que Satanás é o pai da mentira, nele não há verdade, ele é homicida desde o princípio. Olha só. Então tem esse aspecto também sobre a verdade. Letra E, na esfera da sabedoria. Pecado na esfera da sabedoria. Os homens portam-se impiamente porque não pensam ou não querem pensar de modo correto. Não dirigem sua vida de acordo com a vontade de Deus, seja por descuido, seja por deliberada ignorância. Muitas exortações são dirigidas aos inexperientes. Essa palavra descreve o homem natural que não se desenvolveu, nem na direção do bem nem do mal. Sem princípios físicos, apresenta uma inclinação natural para o mal, que pode ser usada a fim de seduzi-lo. Falta-lhe firmeza e fundamento moral, ele ouve, mas esquece, portanto é facilmente conduzido ao pecado. Você conhece pessoas assim? Como pastor, inevitável, né? Eu ter que pastorear, tentar pastorear pessoas assim, né, porque elas não querem ser pastoreadas. Olha só o que ele diz. São pessoas que não se desenvolvem, nem em direção do bem nem do mal. Não tem princípios, não tem firmeza, seus valores são frágeis, são voláteis, são inconstantes. Apresenta uma inclinação para o mal. Está na igreja ali, às vezes até está fazendo alguma coisa na igreja, tem algum cargo, mas a inclinação dela é sempre mal, sempre está envolvido em fofoca, sempre está metido em alguma treta com alguém. Caraca, tu vê que eu chego a dizer que determinadas pessoas não nasceram de novo, gente. Não nasceram de Deus. Como é que você fica numa igreja de 4, 5 anos? Eu já tive experiência assim na minha igreja. A pessoa ficar conosco 4, 5 anos e se envolver 3, 4 confusões, 4 atritos de fofoca e ter que fazer gabinete para resolver porque o irmão tá brigando contigo. Como é que pode você em 3, 4 anos se envolver em várias fofocas, várias tretas, várias brigas na igreja? Não tá entendendo, não conhece o evangelho, não tá vivendo, não conhece Jesus. Claro que não. Ou a Bíblia é mentirosa, ou Jesus é mentiroso. Eu prefiro ficar com Jesus e com a Bíblia que pessoas assim. Porque elas são um exemplo claro de que as Escrituras são verdadeiras. São pessoas que são exortadas, mas o que ele diz aqui, falta-lhe firmeza e fundamento moral. Ela tá do teu lado assim, o pastor tá abraçando você, tá do teu lado ali, pô, mas vira as costas e tá detonando o pastor. Tá falando mal dos irmãos, ninguém presta, só ela presta. Sabe? Ouve, mas esquece, é facilmente conduzido ao pecado. Você vive no pecado, no erro, falando mal de todo mundo, murmurando, um sujeito imprestável. Esse é o termo. Porque é inútil. No reino de Deus é inútil. Ele pode ser um cara prestativo lá na empresa dele, ele pode ser um cara prestativo na vizinhança, mas no reino de Deus é inútil, imprestável. Essa é a palavra. Não é fácil não. Muitas vezes, diz aqui mais, lemos acerca desses inexperientes, conforme Provérbios 7,7. Isto é, aqueles que por falta de entendimento, mas que por propensão pecaminosa são vítimas do pecado. Os que não têm sabedoria são conduzidos a expressar juízos precipitados acerca da providência divina e das coisas além da sua compreensão. Desse modo, precipitam-se na impiedade. Tanto essa classe quanto os que não têm bom senso são indesculpáveis, porque as Escrituras apresentam o Senhor oferecendo gratuitamente, sim, rogando-lhe que aceitem aquilo que os fará sábios para a salvação. Mas eles recusam, segundo Provérbios, capítulo 8, versículo 1 ao 10. Eles recusam, não querem se submeter. Vai acusar o pastor de autoritário, de manipulador, vai acusar os irmãos de várias coisas, só ele está certo, mas você olha para a vida dele, ele que é autoritário. Manipulador, manipula, chantageia emocionalmente a esposa, manipula a esposa. A esposa até quer algo com Deus, mas o cara não quer. E fica ali manipulando, fazendo a cabeça da mulher para que a mulher também fique contra todo mundo dentro da igreja. O diabo mesmo, é o próprio capeta. Pecado. Tudo é questão do pecado, né?
Ponto 3. A palavra frequentemente traduzida por tolo em Provérbios 15 e 20 descreve uma pessoa capaz de fazer o bem, mas está presa às coisas da carne e facilmente é conduzida ao pecado por suas inclinações carnais. Não se disciplina nem guia suas tendências de acordo com as leis divinas. Ou seja, existem pessoas boas, bons homens, boas mulheres, mas são tolos, né? Segundo a linguagem do Antigo Testamento do sábio Salomão. São tolos em que sentido? Ele vive na carne, vive como um homem natural, ele é carnal. Vem na igreja, ouve a palavra, mas ele é classificado como um homem natural. A palavra de Deus não frutifica, seu coração não está aberto para gerar frutos. Até bom homem ele é, até uma boa pessoa ela é. Contudo, não cresce, não desenvolve, não tem disciplina, é facilmente seduzida pelo pecado, é fraco na palavra, não conhece palavra, não conhece Bíblia, não ora, não busca Deus. Nascido da carne. Né? Então o pecado consegue escravizá-la facilmente. O zombador, segundo o escarnecedor, segundo Salmos 1:1 ou Provérbios 4:6, é o homem ímpio que justifica sua impiedade com argumentos racionais contra a existência ou a realidade de Deus e contra as coisas espirituais em geral. Assim, zombador ou escarnecedor é a palavra do Antigo Testamento, equivalente à nossa moderna palavra infiel. E a expressão roda dos zombadores ou dos escarnecedores provavelmente se refere à sociedade local dos infiéis. Então essas palavras, né, são várias as palavras do Antigo Testamento, né, no hebraico, no qual vai designando ali vários aspectos, vários tipos de pessoas, vários tipos de pecados. Né? O ensino no Novo Testamento, o ensino do Novo Testamento na descrição do pecado. Errar o alvo. Expressa a mesma ideia que é conhecida pela palavra do Antigo Testamento. Então, o quê? Mesma ideia. B. Dívida. Pecado também se refere a dívida, segundo Mateus 6,12. O homem que deve, a palavra deve vem de dívida a Deus, a observância de seus mandamentos, né? Perdoa as nossas dívidas, lembra da oração do Pai Nosso? Tem sentido, perdoa os nossos pecados. Todo pecado cometido é o mesmo que contrair uma dívida. A única esperança do homem, uma vez que é incapaz de pagá-la, é ser perdoado ou obter a remissão, ou seja, o cancelamento da dívida. Ok? Então o pecado tem esse aspecto de uma dívida impagável. E nós só conseguimos nos livrar dessa dívida mediante a ação graciosa do Senhor para perdoar todos os nossos pecados, né? Todas as nossas dívidas. Letra Z, desordem. O pecado tem um aspecto de desordem. Por quê? O pecado é a transgressão da lei, literalmente desordem, segundo 1 João 3,4. O pecador é um rebelde e um idólatra porque deliberadamente quebra um mandamento ao escolher a sua própria vontade em vez de escolher a vontade de Deus. Pior ainda, converte-se em lei para si mesmo e dessa maneira faz de si mesmo uma divindade. O pecado nasceu no coração daquele anjo exaltado que disse, serei, em oposição à vontade de Deus, né? Isaías 14, né? Uma descrição da queda de Satanás. O anticristo é proeminentemente o sem lei, que é uma tradução literal de perverso, porque se exalta a si mesmo sobre tudo que é adorado ou que é chamado Deus, segundo a Tessalonicenses 2:4-9. Até em relação ao anticristo, ele fala aqui que o anticristo se apresenta como um homem sem lei, um homem que entrega ao pecado, não tem restrição nenhuma, não segue regras, não segue a lei de Deus. Né? O pecado é essencialmente obstinação e obstinação é essencialmente pecado. O pecado destronaria Deus, assassinaria Deus. Na cruz do Filho de Deus, estas palavras poderiam ter sido escritas. O pecado fez isto. De fato. Desobediência. Literalmente, ouvir mal. Ouvir com falta de atenção. Portanto, considere atentamente como vocês estão ouvindo. Né? Eu ouvi uma frase muito interessante ontem. Tivemos na nossa igreja uma formatura de cursos, né? Voltado para as irmãs e um curso voltado para os homens. E um irmão que ministrou o curso, ao entregar os certificados, os diplomas, ele falou uma frase interessante que ele aprendeu no curso, né? E eles debateram essa questão sobre obediência. Ele repetiu ali na entrega dos certificados, na formatura, o seguinte. Ele disse o seguinte, a frase é a seguinte: mais vale 1 grão de obediência do que 1 tonelada de orações. Então tem muita gente assim, né? Ora, né? Claro que tem que orar o crente, mas ele dá ênfase à oração, né? Que ele quer o poder, ele quer o fogo,
mas é desobediente. Então não adianta nada ele tentar ser espiritual na busca, na oração, mas quando ele ouve a palavra ele não obedece nada, nenhum grão. Transgressão, literalmente ir além do limite. Então existe uma quinta palavra no grego que, né, pecado tem sentido de transgredir, ir além, né? Segundo Romanos 4,15. Os mandamentos de Deus são cercas, olha só que interessante, por assim dizer, que impedem o homem de entrar no território perigoso e dessa maneira sofrer prejuízo para a sua alma. Olha que interessante, né? Os mandamentos de Deus são cercas. Eu acrescentaria aqui, eu gosto de usar essa metáfora também de dizer que são freios, né? São freios inibidores. Nos freia para nos impedir de nos lançarmos, de cairmos no pecado, né? Ou seja, você é pecador, por isso há um instinto pecaminoso dentro de nós. Você até tem um desejo de fazer, mas você não vai fazer por obediência e por conta das consequências do pecado. Então, você não quer transgredir, você não quer ir além. Então, as leis de Deus são colocadas como cercas ou freios para te impedir de ir para o mal, né? De caminhar para o mal. Queda. Então, tem uma palavrinha no grego que traz essa conotação em relação ao pecado, queda. No grego, falta ou tropeço ou cair de lado, conforme 2 Pedro 1,10 e Efésios 1,7, de onde se origina a conhecida expressão cair em pecado. Pecar é cair de um padrão de conduta. Olha que interessante. Então, o pecado tem um sentido de queda. Nós temos um padrão a seguir. O padrão está aqui, ó. Quando você erra e não cumpre com esse padrão, você cai. Caiu o padrão, né? Isso é muito visto em várias áreas da vida, né? Um programa de televisão, uma série, né? Estava assistindo no início do ano, desse ano 2020, uma série de comédia e ela já vai para a 8ª temporada ano que vem, já está na 7ª temporada. E eu vi a temporada 1, 2, 3 e 4. Eu percebi que da temporada 4 começou a perder fôlego. Eu comecei a perceber que eles ficaram sem ideia. As piadas, as histórias já não eram mais legais, as piadas meio que sem graça. E é difícil manter um padrão. Então, o que a gente pode dizer ali? Fazer uma análise crítica desse seriado. Ele vinha num padrão, ele caiu um pouco o padrão. Entendeu? Então, veja bem, as leis de Deus são padrões para nossas vidas. Então, quando você vem no padrão de Deus e você sai desse padrão, você cai. Então, daí que vem a expressão cair em pecado, né? É cair de um padrão de conduta, ok? Derrota. Pecado tem um sentido de derrota também. Esse é o significado literal da palavra fracasso, em Romanos 11, 12. Ao rejeitar a Cristo, a nação judaica sofreu uma derrota e perdeu o propósito de Deus. Olha. Impiedade. Tem uma palavra que dá um sentido de pecado como algo ímpio. Origina-se de uma palavra que significa sem adoração ou reverência, ou seja, o sujeito que é irreverente, é ímpio. Normalmente a palavra irreverência a gente ouve no Brasil aqui em relação, por exemplo, a uma chamada de um programa de televisão de entrevista. Hoje nós vamos entrevistar o maior humorista do Brasil, fulano de tal, com toda a sua irreverência. Ou seja, é uma pessoa desbocada, uma pessoa que fala o que vem na cabeça, fala o que pensa, não está preocupada se vai ofender alguém. Ou seja, uma pessoa irreverente, né? Nós costumamos usar essa palavra no sentido de uma pessoa muito engraçada, desbocada, tá? Mas a palavra irreverente, no sentido bíblico, neotestamentário, traz um sentido de uma pessoa que não adora e não deseja adorar Deus, que não respeita Deus. Então ela não tem reverência, okay? Ela não se santifica, ela não vê a Deus como um Deus santo que se deve honrar. Então isso é muito interessante, né? As referências são Romanos 1,18 e 2 Timóteo 2,16. O homem ímpio é o que dá pouco ou nenhuma importância a Deus e às coisas sagradas. Estas não produzem nele nenhum sentimento de temor e reverência. Ele está sem Deus porque não quer saber de Deus. É uma decisão dele. Irreverente, ímpio, ok? E para a gente fechar aqui a nossa lição de hoje, mais uma palavrinha que descreve lá no grego o pecado no sentido de errar, ok? Conforme Hebreus 9,7. Descreve aqueles pecados cometidos como fruto da ignorância e dessa maneira diferencia-se daqueles pecados cometidos presunçosamente
apesar da luz esclarecedora. O homem que, de forma desafiadora, decide fazer o mal, incorre em maior grau de culpa que aquele que, em consequência de sua fraqueza, é apanhado em falta, ok? Então, existe sim o pecado que o cara pega consciente de forma maligna, de forma maldosa, ele quer pecar de forma presunçosa, orgulhosa, e aquelas pessoas que estão errando e nem sabiam que estavam errando, né? De forma ignorante, também tem sentido, não deixa de ser pecado, né? Contudo, ela estava errando porque não havia sido instruída no caminho da verdade, ok? Então, na próxima aula, Deus permitindo, Deus, será a 32ª, nós vamos falar sobre, olha, as consequências do pecado. Deus abençoe e até a próxima.